Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos dar continuidade. Hoje eu tô bem empolgada pro que eu vou falar aqui hoje, compartilhar com vocês, né? A gente veio aí de uns vídeos falando sobre a gente entender, descobrir o que a gente quer para nossa vida, o que a gente quer se tornar, o que a gente quer realizar, identificar ali o nosso talento. Então, se você olhar os vídeos anteriores aí, ele é um processo, tá? E aqui, né, porque nesse canal eu falo sobre você se tornar coach de si mesmo, assim como eu sou coach de mim mesma, pra gente parar de ficar esperando que outra pessoa vai resolver a nossa vida. Quem vai resolver a sua vida vai ser você mesmo, assim como quem vai resolver a minha vida, quem vai fazer a transformação e alcançar todos os objetivos e realizar os meus sonhos sou eu mesma. Então hoje eu quero apresentar para vocês uma técnica que eu criei, tá? Para depois que você identificar lá o seu objetivo, depois que você identificar o que você quer, você precisa começar a entrar em ação, né? E aí você vai também usar um caderno, tá? Você pode usar o mesmo caderno lá, porque depois você vai escrever os 30 dias, ainda vai, né, sobrar folhas lá. Eu sou a louca do caderno, então eu tenho um caderno para fazer esse mapeamento, tá? Aqui até eu coloquei aqui, mapeamento diário. Ele pode ser feito, se você quiser continuar a fazer depois dos 21 dias, tá ótimo, se você observou que não teve mudança, mas a ideia é fazer um mapeamento de 21 dias para você identificar ali algumas coisas, tá bom? Porque é o que acontece. Você já se perguntou por que a maioria das pessoas elas acabam desistindo da mudança, né? Às vezes compram um curso compram uma mentoria, compram até um curso de coach mesmo, e aí elas iniciam ali o processo, só que no meio do caminho elas acabam desistindo da mudança, né? Não consegue identificar mudança e acaba desistindo ali do processo. Isso acontece porque eu acredito que as pessoas não têm todos os dados sobre si mesmas, né? Então hoje eu vou te ensinar a você fazer esse rastreio, tá? Para você, esse rastreio que eu estou usando, tá? Em mim mesma. Tá aqui, ó, tenho várias, não sei se dá, acho que não vai dar pra ver. Tem várias, assim, ó. Tá bem preenchido aqui. Porque aqui vai ter dias que você vai falhar, tá? Já vou deixar claro, isso faz parte, porque aqui não é sobre perfeição, aqui é sobre a gente trazer consciência, né? Só pra você. Porque acontece, se a gente não se mede, se a gente não sabe o que está acontecendo no nosso dia a dia, a gente não consegue gerenciar, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente vive no automático, a maioria das pessoas vive no automático. Né? Tem gente que você perguntar para ela o que ela fez, o que ela comeu, né? Chegou no final do dia, chegou à noite, perguntou o que ela comeu hoje. Tem gente que não lembra. Né? O que você fez hoje? Porque ela já está tão acostumada àquela rotina, está tão acostumada de viver no automático, que ela não traz a consciência. Então, esse mapeamento, esse rastreio é exatamente para isso, para você identificar aí o como que está sendo o seu dia a dia, tá? Para onde que você está gastando a sua energia. E eu confesso para vocês, essa técnica ela é muito boa, porque depois que eu comecei a praticar, no começo, né, eu tive repeti várias vezes, tipo assim, coisas que eu estava fazendo no automático, e eu fui sincera comigo, porque uma coisa que você tem que ser sincera com você, tá? Nesse caderno, porque é pra você, é sobre a sua mudança, é sobre a sua transformação. Então, se você fez merda durante o dia, seja sincera com você, coloca lá no seu caderno, tá? Eu vou explicar aqui o que você vai preencher, mas você precisa colocar lá no caderno, ó, teve dia aqui que eu não preenchi, então, porque eu deixo que é uma página para você preencher de dia e à noite. Então, uma página só do caderno você vai preencher de manhã, assim que você acordar, e a outra parte você vai preencher à noite antes de dormir. E teve dias aqui que eu falhei e eu
continuei no outro dia, porque o ser constante é isso, tá? O ser constante não é a gente ser perfeito, que você tem que ser, se você não fizer todos os dias, você não é constante, isso é mentira. O ser constante é, se você falhar hoje, amanhã eu vou repetir novamente. Se eu falhar no outro dia, eu vou continuar. O ser constante, né, é exatamente isso. Você vai ir, você tá bem, daqui a pouco você vai ter uma recaída e você vai se levantar de novo e assim por diante, até aquilo se tornar um hábito, até aquilo realmente você não ter mais, colocar tanta energia, ter que colocar tanta força para você realizar, tá? Então, iniciando esse rastreio, né, a gente vai ter que começar pela manhã, tá bom? Então, eu sugiro, porque no começo, como é que eu fazia? Eu acordava e aí eu ia tomar meu café, ia fazer minhas coisas e aí eu preenchia depois. Só que, como as coisas vão acontecendo depois que a gente acorda, às vezes acontecia de eu não conseguir preencher de manhã, eu comecei a fazer outras coisas e acabava não preenchendo o meu caderno. E aí eu mudei, né? Agora, assim, eu já durmo com ele do lado da minha cama, com a caneta. Assim que o meu despertador toca, de manhã eu já acordo, sento na cama e já preencho ali sentada na cama. Então eu não saio da cama hoje antes de preencher esse caderno. Eu já estou fazendo ele mais de 21 dias, tá? Mas você pode fazer durante 21 somente, porque você já vai começar a observar as mudanças, você já vai começar a observar as coisas que vem acontecendo aí no seu dia a dia, que você vai falar, nossa, eu não imaginava que eu estava fazendo isso tantas vezes. E aí a mudança vai começar a querer acontecer, tá bom? Então, pela manhã, aqui a gente vai começar. Eu sei que vai ficar, mas trem chato esse negócio de gratidão. Aqui não é aquela gratidão de gratiluz, tá? Eu não gosto desse negócio tudo, gratiluz, não é isso. Aqui é a gente começar a treinar o nosso SAR, tá? Que é o nosso sistema ascendente reticular. Esse sistema, né, que nós temos no nosso cérebro, ele vai começar, quando a gente coloca o foco em coisas positivas, a gente começa a enxergar mais coisas positivas ao nosso redor. Então, você treinar a gratidão é você treinar o seu SAR, né? Se de repente você é uma pessoa que é muito pessimista, você já acorda de manhã já metendo o dedinho no canto do sofá, sabe? Aquelas pessoas assim, porque a mente ela tá muito focada nas coisas negativas. Então, quando a gente começa a exercer a gratidão, a gente começa a observar ao nosso redor, a gente vai mudar o nosso foco, o nosso SAR vai começar. As pessoas até falam da lei da atração, mas a verdade mesmo é que isso é ciência, né? O nosso cérebro que atrai. Então, o SAR ele faz esse trabalho, colocar o foco naquilo que você quer realizar. Então, não é nada místico, não é fantasia, não é mágica, é simplesmente o seu cérebro funcionando, tá bom? Então aqui não é uma gratidão de gratiluz, tá bom? Aqui é você treinar o seu cérebro, tá? Para ele buscar o que está funcionando, o que é positivo ali para você, e isso vai começar a mudar a química do seu cérebro logo cedo, tá? Então, para mudar a sua energia, para mudar o seu foco. Então, no começo vai ser difícil você começar. Às vezes você vai até repetir, eu sou grata pela minha cama, eu sou grata pelo banho que eu tomei hoje, eu sou grata pela minha casa. E às vezes vai faltar informação, mas você vai olhando para suas experiências. Eu sou grata pela experiência que eu passei ontem, né? Porque eu aprendi alguma coisa. Então, isso é treinar, tá bom? Então, no começo vai ficar repetitivo quando você for escrever algumas coisas, porque parece que como a gente não está acostumado, isso não vem na nossa mente com tanta facilidade. Então, observa, deixa rolar, entendeu? Vai fazendo, vai se esforçando, se esforça. Se não vir nada, escreve algo que seja repetitivo mesmo. Fala sobre você, seja grata pelo seu corpo, seja grata pela sua vida, seja grata
por você caminhar, por você enxergar, por você ter internet, por você ter água, por você falar, por você ouvir. Seja grata pelos seus cabelos, seja grata por você ter um óculos para enxergar melhor. Você, sabe, tem tantas coisas que a gente pode ser grata, só que como a gente não está acostumado, a gente no começo, a gente tem dificuldade de começar a enxergar essas coisas boas ao nosso redor, tá bom? Então você vai escrever aí nesse caderno, eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo a sequência certinha, tá? Depois você vai escrever aí 3 ações estratégicas, tá? Então são 3 ações do dia, então é o momento de execução, tá? Por quê? Aqui você vai se perguntar se esse objetivo que você, o que você vai colocar como execução ali do seu dia que você precisa realizar, se esse objetivo, se ele vai te levar a algum lugar, se ele vai te levar a você realizar aquele objetivo que você colocou lá nas perguntas que a gente fez lá no nosso caderno, quem você quer se tornar, quando você identificou lá o que você quer para sua vida, esses objetivos ele tem que estar ligado a isso, para você não dispersar a energia e fazer coisa que não faz sentido aí no seu dia a dia, entendeu? Então aqui você vai colocar 3 ações que vão te levar ao seu objetivo, tá? Por que isso? Aí você vai depois responder, por que isso importa? Então lá você colocou, eu decidi, por exemplo, eu coloco aqui que eu tenho que gravar vídeo pro meu canal. Então, por que isso importa? Porque eu tenho o objetivo de me tornar mentora comportamental e eu preciso, treinar minha comunicação, eu preciso treinar bastante coisas aqui, o que eu estou estudando, eu preciso dividir, compartilhar, preciso mostrar que eu estou tendo resultado na minha vida. Então, assim, isso você vai trazer também uma evidência que isso é importante para você. Então, você vai colocar aí, de repente você vai colocar aí no seu caderno que você vai fazer academia. Por que isso é importante? Porque eu coloquei como meta e objetivo de perder 5 quilos esse mês e assim vai. Eu coloquei como meta de ler. Por que isso é importante? Porque eu preciso melhorar o meu vocabulário, eu preciso melhorar a minha interpretação, né? Então, você vai colocar o porquê, tá? O porquê que esse objetivo, essa execução que você precisa fazer no dia de hoje, ela é importante para você, tá? E se ela vai te levar o seu objetivo maior, aquilo que você quer, tá? Para você não perder aí, gastar tempo com coisa que não faz sentido, beleza? E aí depois, de manhã, é bem simplesinho, você vai ter só 3 passos aqui de escrita, e aí depois você vai fazer uma afirmação mais a sua identidade, tá? O que acontece aqui? Você escreveu lá no seu caderno de pergunta lá, quem você quer se tornar. Então, essa afirmação mais a identidade é aquela identidade daquela mulher que você colocou lá que vai se tornar. Então, que esteja relacionada a isso. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que cuida da saúde. Eu sou, por exemplo, eu sou mentora de mulheres, eu sou empresária, eu sou abundante, eu sou disciplinada. Você vai colocar, fazer uma afirmação, criar uma frase aí para você que esteja relacionado a quem você quer se tornar, tá? Porque isso você vai também treinar o seu SAR, tá? Porque isso, quando a gente escreve, a gente lê, nós também treinamos o nosso SAR, tá? Então, esse aqui é somente assim que você acordar, tá? Então, acordou, principalmente você que de repente tem filhos, né? Acorda e já é aquela loucura, né? Que às vezes, se a criança vai pra escola, é aquela correria, tem que dar banho, café da manhã, e sai naquela correria, só sossega depois que chegou em casa, né? Mas tenta acordar um pouquinho antes, sabe? Se você costuma acordar às 6 horas, e aí já é aquela loucura, então acorda umas 5h30. Aí você senta, escreve no seu caderno, porque nós temos que nos esforçar. Se a gente quer transformação na nossa vida, precisamos nos esforçar. Uma coisa que eu faço é, antes de dormir, eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp,
Então lá nesse grupo comigo mesma eu escrevo lá o que eu vou fazer no outro dia, entendeu? Então isso também me ajuda de manhã eu já ir certeira no que eu tenho para fazer, tá? E aí quando você vai dando check, que você realiza, isso dá até mais energia. Eu tô sentindo essa transformação, sabe, diária, de eu me sinto mais, não vou dizer motivada, não é essa palavra, é que você não termina o seu dia cansada. Nos vídeos anteriores eu falei que quando a gente acorda e vive no automático, a gente gasta energia com aquilo que não faz sentido para você, né? Aquilo que não é o que você tinha que fazer, né? Aquilo que você está fazendo no automático não é o que vai levar você a alcançar aquele seu objetivo, o seu sonho, aquilo que você quer. Então, aí você trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, você tá só o pó da rabiola, super cansada e parece que você não fez nada. Eu gravo os meus vídeos, né? Eu trabalho em casa, eu tenho uma loja de bolos no iFood, então a minha loja abre 10h30. Então eu já tenho toda a minha rotina, e a minha loja abre 10h30 e fecha 8 horas da noite, né? E aqui em casa mesmo. Então, o que acontece? Chega a noite, eu não tô só o pó, sabe? Eu não tô me arrastando, cansada. Não, chega a noite eu ainda consigo estudar, sentar, fazer alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu fui dormir, era 11 horas da noite e eu consegui acordar 5h30, normal, sabe? Que eu até achei, porque geralmente eu vou dormir cedo, né? Umas 10h30, assim, eu já tô na cama. Mas ontem acabei indo dormir um pouco mais tarde, eu fiquei preocupada que eu não ia conseguir acordar cedo. Mas você acorda porque você tem um objetivo, sabe? Você tem um porquê que você tá levantando. Então isso faz muito sentido, isso tem me ajudado muito. Não tô falando da boca pra fora, não tô falando aqui só pra, sei lá, ter curtida, não. É que realmente, de fato, tá acontecendo na minha vida. Eu tô observando essa transformação, eu tô começando a observar essa mudança. Claro, não foi do dia pra noite, porque eu já tô preenchendo meu caderno já faz mais de 21 dias, tá? Porque no começo eu via que eu repetia muita coisa, eu ainda tava ali no automático, muita coisa eu ainda tava repetindo. E uma coisa que eu fazia muito, que era comer, chegar no final, no horário da tarde, eu tomava um cafezinho ali e eu tava comendo todos os dias um bolo vulcão, um bolinho, né? Aqueles bolinhos vulcão. E aí eu parei, porque eu coloquei no meu caderno, falei, cara, onde que eu vou parar? Isso aqui não tá me levando a chegar ao meu objetivo, né? Se eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu coloquei lá a pessoa que eu quero me tornar, uma pessoa que cuida da saúde. Então isso não vai me ajudar. E aí eu parei, simplesmente parei. E eu tava querendo parar, mesmo quando eu tava comendo, eu falava, ai meu, não acredito que eu tô fazendo isso de novo, mas mesmo assim eu comia. E aí eu consegui parar, então tipo assim, funciona, tá? Só que você tem que ser persistente, tem que fazer todos os dias e tem que ser honesta com você, tá bom? Aí agora a gente vai pro horário da noite, então depois que você fez os seus objetivos do dia, ali, tudo resolvido, chegou o final da noite, você colocou as crianças para dormir, aí tomou o seu banho, senta lá na sua cama e você vai responder essas outras perguntas do horário da noite, tá bom? Então aqui é uma auditoria que você vai fazer com você, tá? Quando chegar à noite. Então à noite você vai olhar o quê? O seu estado emocional. Então, como que você se sentiu hoje? Então vai estar escrito lá, como eu me sinto hoje. Então você vai observar como que você se sentiu assim que você acordou. Então você vai fazer uma auditoria, você vai... Porque a gente vive tanto no automático que a gente nem tem essa consciência, né? De a gente parar à noite, fazer uma auditoria de como que foi o nosso dia, que a gente vai levando assim, né? Levando, deixando a Deus dará. Então você vai identificar a emoção da que você sentiu naquele dia, entendeu? Porque identificar a emoção é o primeiro passo para você não ser escrava dela. Então, tem dia que eu coloco aqui, hoje eu acordei, sei lá, cansada, acordei sem vontade de levantar. Durante o dia eu senti muita ansiedade, muita preocupação,
durante o dia eu tive insegurança por conta disso, disso, disso. Então você vai identificar aqui como que você se sentiu no dia de hoje, porque isso aqui é importante você fazer essa auditoria, tá bom? A outra pergunta eu vivi no automático ou consciente? Então essa daqui também é uma pergunta matadora. Como saber se você viveu no automático ou no consciente? Se você não lembrar do que você comeu, do que você sentiu, se você reagiu no impulso a tudo, né? Você não teve essa observação, significa que você viveu no automático. Agora, quando você vai identificar se você viveu no automático quando você responder já a primeira pergunta, que é como eu me sinto hoje. Então, se você não conseguiu lembrar, você simplesmente viveu no automático, tá? E aí, se você viveu no consciente, então você vai responder: eu vivi no consciente, tá bom? E aí, depois a gente vai para crenças e aí a gente vai identificar aqui nessas crenças se você lá teve comportamentos do seu eu antigo, né? Porque agora você é uma nova pessoa, você tá ali começando a construir uma rotina com aquela pessoa que você quer se tornar. Então você tem que olhar e ver se ainda eu tenho que olhar para mim e ver se a Débora antiga ainda continua aqui habitando nessa realidade, né? Então você vai olhar aí, você tem que ser honesta com você, tá? Então seja honesta. Então você vai escrever aí onde eu agi como minha versão antiga, tá bom? Porque onde você agiu como essa versão que ao invés de te levar para frente, vai te deixar para trás, vai fazer você andar para trás, entendeu? Talvez seja na forma como você respondeu alguém, ou na desculpa que você deu para não treinar. Você vai ter que ser sincera com você, tá bom? Aonde você agiu como a minha versão antiga. Seja, eu sempre colocava aqui, quando eu comecei a tomar vergonha na cara, que eu... deixa eu abrir a porta aqui pra minha cachorra, peraí. Quando eu comecei a tomar vergonha na minha cara e falei, eu preciso parar de comer bolo no café da tarde, foi porque eu tava escrevendo aqui, onde eu agi como minha versão antiga. Então eu colocava, comi bolo vulcão, a maior tristeza do mundo. E aí, na hora tava uma delícia, né? Mas, então você vai observar isso daí, onde que você agiu, tá bom? Então seja sincera com você. A próxima pergunta para você, a ação que você tinha que executar no dia. Lembra que você colocou lá as 3 ações que vão te levar ao seu objetivo? E aí você vai colocar aí, eu executei as minhas 3 ações, você vai responder. Então você tem que falar a verdade aqui pro seu papel, falar a verdade para você, tá? Executei as 3 ações, beleza. Se não executei, por que eu não executei? Por exemplo, eu tinha que ler, eu coloquei lá nos meus 3 objetivos, que é algo que vai fazer eu chegar aonde eu quero chegar, que eu tinha que ler ali 5 páginas de um livro hoje, eu não li. Por que você não leu? Porque eu fiquei mexendo no celular e aí passou o tempo, eu não li. Então seja sincera com você. Eu coloquei que eu ia pra academia, eu ia fazer caminhada e eu não fui. Por que você não foi? Porque o despertador tocou e eu coloquei no soneca e eu dormi novamente. Aí eu perdi a hora e aí não tinha como mais ir no horário, nos outros horários, porque eu tinha outras coisas para fazer. Então, seja sincera com você, tá bom? Porque aí isso vai começar a te incomodar. De tanto você ficar escrevendo que você tá repetindo aquilo, você vai chegar uma hora que você vai falar, não, chega, eu preciso tirar esse comportamento da minha vida, da minha rotina, porque isso não vai me levar ao meu objetivo maior, entendeu? Então você vai colocar aí, ação real, fale a verdade, eu executei minhas 3 ações? Se não, por quê? Tá bom? E se você executou, ok, aí você não precisa responder o não por quê, tá? E aí a gente vem para a parte de correção e evidência, tá? Então aqui a gente vai colocar assim, o que eu ajusto amanhã? Então, né, se de repente você repetiu aí um comportamento que você quer mudar, então você vai colocar aqui, qual comportamento eu preciso mudar?
Então você vai observar que você está repetindo muito comportamento que não vai te levar onde você quer, então você vai escrever aí. Qual comportamento eu preciso mudar? Preciso mudar minha alimentação, porque eu ainda continuo me alimentando de forma que não é saudável. Eu preciso me movimentar, preciso me exercitar, porque eu continuo procrastinando a ir caminhar ou pagar uma academia. Eu preciso mudar, que eu preciso beber 2 litros de água por dia, porque eu não bebo água direito. Então, você vai escrever aqui o que você precisa corrigir para amanhã, entendeu? Então, para o outro dia, para você colocar isso em prática, tá bom? E aí você vai trazer também evidências, tá? Porque o nosso cérebro, ele é cético. Ele não acredita. É tipo, como é o nome? Aquele, não é Tadeu? Não é Tadeu. Aquele que só acredita, aquele santo, eu esqueci o nome. Que só acredita vendo. Então, tipo assim, ele precisa de provas, tá? O nosso cérebro. Então, você vai escrever aqui 3 evidências, né? Evidências, 3 vitórias do seu dia. Então, você pode colocar as 3 ações que você realizou. Ou alguma outra coisa que você fez, que você vai trazer como evidência para o seu cérebro, para ele ver que tem provas, né? E a prova maior é que você sabe o que você fez. Então, você não está mentindo para você, né? Então, sei lá, eu bebi 2 litros de água, é uma evidência. Eu li 5 páginas de um livro, isso é uma evidência. Então, acumule provas de que você está mudando. Aqui essas evidências é para você acumular provas, para você provar para o seu cérebro, para você mesma, que você está mudando, que você está realizando, que você está colocando, fazendo aquilo que você disse que iria fazer, tá bom? Então, gente, esse mapeamento, esse rastreamento aqui, ele é muito importante, ele vai ajudar muito aí na jornada de transformações de vocês, porque eu tô falando por experiência própria que está fazendo essa transformação. Eu tava tendo dificuldade de levantar no horário, então o celular toca, eu tô levantando, eu consegui parar de comer o meu bolo vulcão, eu tô conseguindo cumprir os meus objetivos do dia, coisa que eu não estava fazendo, porque eu dispersava muito, tá? E isso vai te trazer mais para você estar consciente no seu dia a dia, para você sair aí do automático, principalmente, tá? E aí sim você vai começar a alcançar o seu objetivo. Porque não é mágica, né? Às vezes a gente fica achando que eu sou um pouco, não sei dizer se é cética, mas eu não sou muito a favor dessas pessoas, principalmente quando fala como a maneira que as pessoas usam a lei da atração, entendeu? Que você só imaginar e ou você orar, né? E você não agir. Para mim, eu sou uma pessoa muito de execução. Para mim, se não tiver ação, não faz sentido, né? Não tem como você querer conseguir algo na sua vida se você não agir. Não tem como você emagrecer se você não se exercitar ou você mudar a sua alimentação. Ou seja, teve ação. Não é só simplesmente você orar, não é só simplesmente você pedir para Deus, não é simplesmente você colocar lá as imagens no seu quadro de visualização, no seu quadro dos sonhos, e você não fazer um planejamento do que você precisa fazer para chegar lá. Para mim, Débora, não funciona assim. Por que eu falo isso? Por experiência própria, porque eu já fui essa pessoa lá atrás. Eu tinha esse tipo de comportamento, porque eu não entendia direito como é que funcionava. Mas mesmo assim, eu começava e aí aquilo não fazia sentido para mim, porque eu não sabia exatamente o que eu queria, eu não tinha um rastreamento assim do meu dia, do que eu tinha que fazer, do que eu estava fazendo. Então era confuso para mim, entendeu? Então, quando você traz essa clareza, por isso que responder aquelas 30 perguntas, por mais que seja chato, mas elas vão te trazer muita clareza para você começar a agir daqui para frente, entendeu? Porque aquelas perguntas, elas vão
como eu até falo lá nos vídeos, às vezes você não vai ter resposta na hora, mas se você ficar meditando naquela pergunta, a resposta vai vir, tá? Porque é assim que se move o mundo, através de perguntas. Você só vai se conhecer se perguntando, tá? O que você quer, se perguntando ali, tentando entender qual o seu talento, o que você tem aí que você faz com mais facilidade, e você vai conseguir saber o que você quer para sua vida. E a partir do momento que você sabe o que você quer para sua vida, aí não tem para ninguém, porque aí você vai traçar um plano e você vai fazer o que você tiver que fazer. E aí não tem como as coisas não acontecer. Não vai acontecer em um mês, 2 meses, de um dia para noite, ou pode até acontecer, dependente, de repente aí o que você quer, seja, às vezes não é uma coisa assim tão, né, algo que vai levar tanto tempo, mas a partir do momento que você começou, que você entrou em ação, que você traçou um plano, que você começou a observar ali no seu comportamento diário, que o que você está fazendo hoje não vai te levar aonde você quer chegar, e você começa a mudar. Você dá um passo para trás e fala assim, não, eu preciso tomar vergonha na minha cara, né? E eu preciso olhar no espelho da responsa e encarar a real, encarar a verdade, né? Porque às vezes a gente fica olhando a vida das pessoas milionárias, a vida das pessoas que já chegaram lá, né? Que já alcançaram os seus sonhos, aí conseguiram o que elas colocaram como objetivo. Só que você está disposto a pagar o preço, né? Porque às vezes a gente não está disposto a pagar o preço de ter um corpo atlético, né? De músculo, de cortar praticamente todos os carboidratos da sua vida. Você está disposto? Então, assim, o seu objetivo, aquilo que você quer alcançar, o que você quer, você tem que estar disposto a pagar o preço. E às vezes o pagar o preço é ter que dormir um pouco mais tarde, acordar mais cedo, se esforçar mais, ler mais, estudar mais, participar de fazer curso, participar de palestra, conhecer pessoas novas, um monte de coisa aí que você vai ter que fazer para você conseguir chegar onde você quer, tá bom? Então, no vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero muito que vocês façam. E se você começou a fazer esse mapeamento diário, tá? Deixa aqui nos comentários a mudança que você começou a observar ou coisas que você começou a observar aí no seu comportamento que você não tinha noção que você estava fazendo, para que a gente divida aqui, né? A gente forme uma comunidade de pessoas que está se transformando, para daqui 1 ano, 2 anos, você olhar para trás e falar, ainda bem que eu tomei essa decisão de ter começado a mapear o meu comportamento, ter identificado coisas que eu precisava mudar e eu ter conseguido mudar, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, beijinhos, tchau, tchau!